Ai, que vergonha. Nada pode parar os Autoramas. A gente sempre falava isso nos shows. E aí, por exemplo, acontecia um problema técnico, cara, caía a luz geral do não sei qual, quando voltava a gente falou, nada pode parar os Autoramas. E continuava o show, e a galera, uau! Sim, os 2 primeiros discos a gente teve uma grana para fazer, o que deu de uma certa forma uma tranquilidade, sabe, para pelo menos a gente produzir os discos. O segundo disco teve uma grana que foi muito pouca. Se for pegar aquela história que dizia antigamente do teste do segundo disco, talvez o Autoramas tenha tido muitos problemas nesse teste, que é um disco que você escuta, você já percebe as deficiências da gravação. Não quero festejar a sua derrota. O que eu posso ganhar é o que me importa. Querer me comparar com quem? Eu acho que uma coisa que foi muito boa para o Autoramas é que eles tiveram uma coisa visionária, né? De perceber que o barco das gravadoras estava fazendo água. E eles já perceberam que aquela coisa de ter uma banda dentro da gravadora, dentro de uma gravadora grande, né? Porque mesmo que seja um selo independente, um selo ligado a uma gravadora, não ia funcionar por muito tempo. A verdade, sim, tínhamos um selo que era vinculado a uma gravadora. Apanhamos mesmo, brabo da Universal, disco sumiu das lojas, a gente chegava nas rádios e... a gravadora não investiu em vocês, né? Eu só queria conhecer a história da vida de cada um. Então a gente ficou mesmo, deprê, pra caramba. Assim, chegou o dia de pagar o aluguel. Aí eu falei, cara, não tenho dinheiro do aluguel. Eu lembro até hoje, o aluguel era R$410. Aí eu liguei no último lampejo, assim, né, pra entidade, né, que arrecada meus direitos. E eu tinha de direito autoral do Autoramas, R$410, cara. E foi assim, ir lá, pá, no mesmo dia, pá, era a conta do meu aluguel. Aí ali eu pensei, porra, não é pra parar. A gente chegou num momento que a gente estava sem grana e tinha que gravar um disco. Aí chegava uma figura e falava assim, pô, eu tenho estúdio em casa. É mesmo? Falaram que agora deve gravar um estúdio em casa. Custa tanto. O Nada Pode Parar os Autoramas realmente é um título que já dá a entender que a banda estava num período de não, vamos lá, vamos tentar, vamos correr atrás. Irmão, claro, é difícil, não tem dinheiro, não sei como fazer as coisas, realmente. Ali a gente começou a inventar um negócio. Ficou isso, olha, é possível fazer música de qualidade, bem produzida, bem gravada, um esquema independente. O que importa é a atitude. Você tem uma atitude de fazer um disco? Vários amigos produtores chegaram, não, a gente vai encarar essa com vocês e a gente, cada um grava uma faixa. E foi feito assim, sem um centavo, só foi feito no amor. Ah, minha mãe não vai comprar meu disco. Irmão, tu tá preocupado em fazer um disco pra tua mãe comprar? Então faz um disco pra tua mãe comprar o seu disco. A gente foi convidado para gravar uma coletânea que iria sair pela Deck Disc. 3 músicas, que só uma acabou sendo lançada numa coletânea surf rock, que foi Você Sabe, Bom Veneno e Rei da Implicância. Que, aliás, a gravação do Rei da Implicância é uma das que eu mais gosto do Autoramas até hoje. Pra ser o rei da implicância, só me dê importância, eu serei o sacanamó. Tinha um amigo, foi o Carlos Trilha. Ele falou, cara, eu tenho lá meu estúdio, vamos gravar umas músicas lá. Dali saíram umas 3 músicas. Aí eu lembrei de uma instrumental que a gente tinha gravado lá no Stanley, chamada Multiball. Falei, pô, a gravação tá ótima. Mostrei pra galera, vamos usar essa? Vamos usar essa. 7. Cara, começamos, aí vamos gravar uma música lá no Rio Grande do Sul. 8. Cara, aí gravamos 2 músicas com o Clayton, tocava nos Ostras, tocando Detetives e coisa e tal. O Inferno São os Outros e Megalomania. Cara, ficou demais, cara. 10 músicas. Ficamos sabendo que o Jimmy do Matanza, também nosso amigo, e o batera, que era do Matanza, o Fausto, estavam abrindo um estúdio e aí queriam gravar bandas. Falei, cara, está faltando 3 músicas pra fechar um disco. Pô, vamos lá. Gravamos mais 13 músicas. E completamos o disco.
quando eu pensei, cara, cada música tá soando de um jeito. Pô, o neguinho vai crucificar a gente, vai falar, pô, olha aí, o disco tá todo disforme, tá todo irregular e não sei o quê. Porque realmente uma música que tava soando coisa. E na ordem das músicas ainda misturou mais ainda. Não tinha uma que parecia com a outra que seguisse. Cara, misturou. Aí, cara, eu pensei que, pô, na hora que sair esse disco, o neguinho vai falar isso, cara. Ninguém falou. Ninguém. Nada a ver, isso não tem nada a ver, não tenho nada a ver com isso não tem nada a ver. Nada a ver, isso não tem nada a ver, não tenho nada a ver com isso não tem nada a ver. Vamos lançar essa parada? Vamos nessa. Quando a gente lançou, caralho, cara, a quantidade de gente que fez cara feia pra mim. Ah, saiu disso, saiu por onde? Sabe, uma grife. Saiu por onde? Tipo, que marca é a sua roupa, sabe? Saiu por onde? Saiu pela Monstro Discos. Sabe? Cara, nessa época, bicho, eu consegui separar muita gente de quem era, sabe? Quem realmente gostava de música e quem tava ali por qualquer outro motivo, cara. Toquei, professor. Ela já começa com riff. Eu tinha me mudado para um apartamento em Copacabana, na Rua Bolívar. Eu esqueci a chave em algum lugar. E aí eu entrei na portaria, alguém abriu a porta pra mim e entrou, e foi dormir, não sabia nem qualquer... Sabe, aquela pilha, obrigado por abrir a porta, entramos juntos. Cara, isso devia ser umas 2 da manhã. A gente tinha ensaiado a música nesse dia, e eu ali sem nada pra fazer, sentado na escada, esperando alguém chegar, que não chegou, só fui entrar em casa às 6 da manhã. Depois de chamar um chaveiro para arrumar outra chave para abrir a porta. E aí fiz a letra ali na hora, tipo, lembrando das coisas, saca? Cara, aí foi rolando. Às vezes você lembra daquela história dos Stones, o empresário mandou eles ficarem trancados até saírem de lá com uma música. Pô, meu irmão, eu sou tão independente que eu não preciso nem de empresário pra fazer isso. E se eu tiver com um sorriso no rosto, eu procuraria alguém iria te perguntar. Você sabe por quê. O bom veneno é amargo e os melhores vêm em pequenos frascos. Essa música não é minha, é dos meus grandes parceiros da minha vida toda musical, o Nervoso e o Renato Martins, do Canastra, Sabola Tequila. Ele me mostrou o Bom Veneno e falou assim, cara, não gosto dessa música. Aí eu me amarrei, cara. Posso tocar ela com o Autorama? A gente tá indo pro disco novo? Pode. Aí tanto o Nervoso quanto o Renato com o Canastra começaram a tocar ela, uma música que eles não curtiam. Um monte de gente gravou, a Nina Becker gravou, sei lá quem gravou. O bom veneno é rascante, seu ventre queima, seus dentes rangem. Às vezes um cara que é fã de MPB, vê lá a Nina cantando e fala, pô, essa música, pô, cara, isso aí foi da banda podre que lançou primeiro. Eu conheci a Simone nos anos 90. Eu era muito fã dela, porque ela tinha uma banda chamada Dash. Era uma banda que cantava em inglês. Aí o Gabriel ficava, não, cara, faz em português. Eu, português é brega, eu não vou fazer música em português. Eu voltei só pra consertar os erros que eu deixei passar. Mas foi a primeira vez, eu acho que ela teve essa coisa de arrumar letras em português. Realmente, cara, compor em português é muito difícil. Ela sempre teve um talento muito bom para fazer umas melodias, né? As coisas que sempre foram muito da coisa do Pixies, Breeders, sabe, as coisas de Mary Chain, coisa e tal, barulho com melodia, parará, parará. Ele, não, cara, faz aí, cara, pô, não sei o quê. Cara, eu fiz um mó lance, cara, sabe?
um tratamento, sabe, um processo. Porque, na verdade, em inglês, a sonoridade da língua... Ah, não, a sonoridade, não sei o que. Cara, papo furado. Mas era uma pressão mostrar um troço pra ele, né? Eu me sentia, assim, cobrada, né? Era uma responsabilidade, né? Canta em português, não tem problema, cara. Não tem pro pessoal lá do... Sabe, da sua galera lá, da Guitar Band, lá não vai te matar por causa disso, cara. Eu vou aqui mostrar música pro maluco, o maluco vai me sacanear, eu vou passar 3 meses na estrada com esse doido me sacaneando, entendeu? Dizendo, pô, que música ranço, mãe. Aí, finalmente, ela entregou 2 músicas. O resto é um e o inferno são os outros. Aí quando ele dizia assim, não, gostei. Aí parecia que abria assim, né, um céu azul, arco-íris e os anjinhos. Ah! E ali a Simone disputou pra mim. As músicas que estão naqueles discos da Simone são muito boas. Assim, nível altíssimo. Pô, foi de raiva. Tipo, foi um deboche. Você só gosta do seu jeito, porque você se acha perfeito, mas não é pra mim. Quem ouve assim pensa, a música da menina, né? Levou um pé na bunda do namorado, tá chateada. Tava zoando gravadora e empresário, dizendo que vocês ficam gravando um monte de troço chato. E realmente tinha um monte de troço chato que, na boa, não dá pra proteger não, né? Tinha um monte de coisa mala pra caramba, né? Um monte de banda chata, não preciso citar o nome, mas muita banda chata que... Aí eles aceitavam aquilo como rock, né? Tá, Detonautas. Puta que pariu, troço chato pra caralho. Tijuana, lembro da época. Merda. Pode esperar sentado. Aquilo eles aceitavam, porque chegava ali e falava assim, olha, bicho, porque meu skate, tá? Fui dar rolê na pista, o verme vai esculachar. Aí o imbecil da gravadora achava, pô, maneiro, música pra imbecil. Pô, isso vende, né? A gente, pô, beleza, vamos fazendo e vamos nessa. E aí até que teve um cara chamado Luiz Carone, que era um moleque, gênio do 3D, chamou a gente para fazer um vídeo. Foi muito engraçado aquilo, cara. Nossa senhora, eu ri o tempo inteiro. O bacalhau, eu não posso lembrar do bacalhau com aquela roupinha laranja. Aí o bacalhau sai e vai correndo pra trás da bateria, todo durinho, né? O clipe é muito bom, né, cara? Eu sei disso, eu sei. Foi ali que eu despontei como ator. Um clipe daquele acho que custaria tipo uns 200 mil reais. Só que o custo que ele passou pra nós, hoje daria tipo uns 15 mil reais. E a gente não tinha, eu não tinha, cara. E aí ele virou e falou, cara, vamos dividir essa conta. Isso que ele ia ficar com outros 15 mil reais. Aí eu, cara, tá, agora tá feito, vamos nessa, não sei o que eu vou fazer não. Acontece na minha vida, você é meu refúgio, minha prioridade. A Som Livre pegou uma das músicas do Nada Pode Parar os Autoramas, chamada Megalomania, que era música gravada lá no quintal do Clayton. Olha isso. Cara, a música gravada lá no quintal do Clayton, lá no estúdio submarino, lá no... Cara, bicho. E aí botaram na coletânea, uma coletânea chamada Só Pauleira, que aí tinha, sei lá, Titãs, Raimundos, Marcelo D2, Detonautas, não sei o que. Cara, a coletânea vendeu tipo 1 milhão de cópias. E aí a nossa parte, quando entrou, teve um dia que o Luiz falou assim, Gabriel, ó, faz uma semana que, pô, cara, que eu tô precisando dessa grana, você não tem? Cara, eu não tinha 1 centavo. Cara, aí entrou o depósito da nossa música do Só Pauleira, tipo, 15.030 reais. Aí rolou o seguinte,
A gente foi fazer aquele festival Campari Rock lá em São Paulo. Na segunda-feira, a gente estava ali já acordando para ir embora, para pegar um ônibus para São Paulo. Me liga a Ale, que era do Pinaps, que trabalhava na MTV. Oi, Gabriel, tudo bem? Olha, eu queria te falar, vai rolar o programa dos indicados do VMB, eu queria que você falasse. Aí eu falei, o quê? A gente foi indicado para o VMB? Foi. Inclusive, só os mais indicados que vão falar. O quê? Dos mais indicados? Vocês estão entre os mais indicados do ano. Falei, o quê? Caralho. Aí, cara, bicho... Não, mas são quantas? Cara, são 5 indicações. Nessa que entrou como indicados, aí o clipe começou a passar em alta rotação na MTV. Que só passava os clipes indicados, parará. E aí, bicho, isso foi demais. O VMB pro Autorama foi muito bom, cara. Deu uma sobrevida muito pro disco, pra tudo. Inclusive o prêmio tá aqui, ó. A gente acabou ganhando 3 prêmios, ó. Tá aqui, ó. Acende luzinha e tudo. Pra mim é uma coisa legal que eu gostei, tá? O prêmio tá em casa, é legal. Minha avó gostou, minha mãe gostou, então o papai gostou, tá bom lá. E se eu andar com um sorriso no rosto, por aí alguém vier te perguntar, você sabe por quê. Aí, cara, o disco começou a vender, os shows começando a rolar, a gente foi tocando, cara, em estados que a gente nunca pensou que a gente ia tocar. Foi a turnê mais legal, mais assim, que a gente rodou mais lugares, a gente realmente não parava. Sabe, essa que era a parada. A gente começou a ver, cara, existe um lugar que a gente é tratado como muito bom. E existe um lugar que a gente quer entrar ali de qualquer jeito, que a gente é tratado como lixo, sabe? Aí a gente quer qual? Qual que você prefere? Você sabe, só você sabe. Eu imagino que o Gabriel, quem esteve do lado dele esse tempo todo, tenha 1000 histórias para falar de problemas que aconteceram com eles, de problemas financeiros, de coisas que eles foram perdendo ao longo do caminho, de vezes que eles de repente tentaram pensar em desistir e tudo, mas é uma história bem construtiva, para usar um termo até meio brega, bem construtiva e bem edificante. Eu acho que é o disco dos outsiders, sabe? Não é o disco daqueles caras que se sentem conformados e não vão se adaptar a sistema nenhum e vão viver a sua própria vida da maneira como eles acreditam que tem que ser, sabe? Então eu acho que é um disco tremendamente importante. Pô, é legal, é fácil. Não, não é fácil. Não será nem um pouco fácil. Sabe, pensar, ser independente, pensar por si próprio, não é fácil, irmão. Tu vai pagar um preço alto por isso. Cara, neguinho desceu o malho sem piedade, cara. Mas não é assim, não era uma coisa assim, pô, os caras estão precisando de ajuda. Pô, eles estão sem gravadora? Era tipo isso, cara. Meu irmão, eu lembro exatamente. Pô, cara, era uma coisa que machucava muito, cara. Mas que também foi até bom, porque isso fazia nascer brotar uma garra tão grande, que é isso, que nada pode parar os Autoramas. Gabriel